Olá, vamos dar continuidade ao nosso projeto, um projeto massa, resolução de questões da Escola Naval, os últimos 15 anos. Chega aqui comigo, ó. Nós temos a parte de limites, derivadas, integrais, mais geometria analítica, hein? Tudo da Escola Naval. Separado aí por assunto bem direitinho. Isso representa 25% da quantidade de questões total da prova de matemática. Vem comigo aprender. Mais uma questão massa. Chega aqui. Olha só, ele deu essa função. F de x é igual a x elevado a x. É uma questão que já começa pesado. E ele quer saber qual é a região, qual é o valor de x que torna máximo ou mínimo da função. Então, o primeiro passo para saber máximo ou mínimo é a gente derivar a função e igualar ela a zero. Essa derivada de x elevado a x não é tão simples. Você tem que ter feito ela uma vez na vida, senão não consegue desenvolver de primeira. Eu gosto de fazer da seguinte forma. A gente vai dizer que é uma função elevada a outra função. A gente quer a derivada disso. Essa é a manha, vamos dizer assim. E aí, a gente vai usar uma propriedade de matemática, que é essa, ó. Vou colocar aqui como observação. A observação é E elevado a ln de x é x. Aceita isso como uma verdade, tá? A gente vai aplicar isso agora. Então, vê como é que vai ficar. Vai ficar E elevado a ln de quem? De f elevado a g. Isso daqui é como se a gente cortasse e voltasse a ser essa função, f elevado a g. Então, eu não fiz nada, só fiz mudar o formato, exatamente. Pela propriedade logaritmo, se esse cara aqui é uma potência, ele vem aqui para trás multiplicando. Então, fica E elevado a g que multiplica ln de f. E aí eu quero a derivada dessa história. Tudo isso para começar a derivar. Então, isso aqui é E elevado a alguém. Eu quero derivar E elevado a alguém. Qual é a derivada de E elevado a alguém? A derivada de E elevado a alguém é ele mesmo, tá? Em primeiro lugar, vezes a derivada desse alguém. Só que como aqui eu tenho um produto de funções, então a gente tem que fazer a derivada do primeiro vezes a repetição do segundo, mais a repetição do primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada de ln de f é 1 sobre f vezes f', se liga aí. Só que essa coisa aqui, ó, é exatamente de onde a gente partiu. Então, é f elevado a g. E a gente chega nessa expressão. Mas, professor, que expressão grande. Mas é isso mesmo. Mas a gente ainda vai tornar isso menorzinho, porque a nossa função é x elevado a x. Então, se a nossa função é x elevado a x, permanece aqui a função, ó, x elevado a x, que multiplica a derivada da de cima, mais a de cima é x. Derivar x dá 1, vezes ln da função, que é f, que no caso é x também, mais a divisão de f sobre g, mais f sobre g é x sobre x. X sobre x vai dar 1, vezes f', a derivada de f é a derivada de x, que é 1. Então, na prática, a derivada de x elevado a x, ó, é ele mesmo, x elevado a x, que multiplica ln de x mais 1, beleza. Então, esse é o primeiro passo da nossa questão. Por que é o primeiro passo? Porque a questão está pedindo, ó, máximo e mínimo. E máximo e mínimo é pegar essa primeira derivada e igualar a zero. Então, vamos fazer isso. Isso aqui foi a derivada. Agora, a gente vai igualar isso aqui a zero. Então, igualar a zero, a opção que a gente tem é impor que esse ln de x, ele tem que ser menos 1. Porque se ele for menos 1 mais 1, ó, zera. E a gente encontra essa opção. Então, isso daqui como é que se resolve? Isso aqui, ó, é E elevado a menos 1 igual a x. Ou seja, x é igual a 1 sobre E. Massa. Então, nesse local, x igual a 1 sobre E, ele é um ponto ou de máximo ou de mínimo. Então, a gente já pode voltar para as alternativas, ó. O x tem que ser 1 sobre E, não é isso. Tem que ser 1 sobre E, não é isso. Opa, esse aqui pode ser, esse aqui pode ser. Não possui nem máximo nem mínimo, tá errado. Então, eu tenho aqui duas opções, ou letra C ou letra D.
Para saber se é máximo ou se é mínimo, tem que ter só um pouquinho mais de cuidado. Veja o que a gente vai fazer. A gente vai analisar o sinal da derivada. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó. Eu já sei que em 1 sobre E, tá? Que é o valor que a gente acabou de calcular. Nesse local 1 sobre E, a derivada é nula. Beleza, a derivada é zero. Se eu pego esse cara, por exemplo, 1 sobre E ao quadrado, esse pacote 1 sobre E ao quadrado é menor do que 1 sobre E, tá? E se a gente coloca na nossa função, analisando aqui, ó, a gente não tem ln de x mais 1, então, deixa eu escrever aqui para tu entender, ln de x mais 1. Só que eu vou colocar ln de quem? Esse meu x é 1 sobre E2 mais 1. Só que isso aqui, ó, é ln de E a menos 2 mais 1. E esse cara, quando a gente ajeita bem direitinho, bota esse menos 2 para cá, ln de E mais 1. Como esse ln de E vale 1, a gente está vendo que essa resposta está dando menos 1. Então, se eu coloco esse valor, a gente obtém aqui, ó, que aqui é negativo. Então, beleza, a função aqui, ó, já é decrescente. Vamos colocar agora, no lugar de x, eu coloco 1. Esse cara aqui, ó, 1. Se eu coloco ln de 1, ln de 1 dá 0, meu irmão. ln de 1 mais 1. ln de 1 é 0, está dando 1, ou seja, um valor positivo. Ou seja, como a gente está analisando o sinal da derivada, então essa derivada ser negativa é decrescente a função. Essa derivada ser positiva é crescente a função. Então esse cara aqui é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo? Está diminuindo para depois aumentar. Diminuindo para depois aumentar, ele é um ponto de mínimo, beleza. Então, dentre aquelas duas alternativas, ser um ponto de mínimo é exatamente a letra D, se liga aí, beleza?